Olá, voltando para os vídeos, né? E agora começando o capítulo sobre economia das ideias, né? Até agora aqui nós estamos vendo modelos de crescimento econômico que eram baseados no capital, né? E ficavam todos, né, focados em modelar a acumulação de capital físico ou de capital humano, né? Destacavam a importância da tecnologia, né? Ou os modelos não geravam crescimento na ausência da tecnologia, né? E, e falava da diferença de produtividade, como contribuir para explicar, né, a diferença de riqueza entre os países, né? E assim, embora eles dessem essa importância para a tecnologia fosse um elemento central, né? Ela não era modelada no modelo de solo, né? Dentro do modelo, ela era exógena, né? Então, as melhorias da tecnologia ocorriam de maneira exógena, né, uma taxa constante. E as suas diferenças, né, elas permaneciam inexplicadas entre as economias. Né? Agora a gente vai entrar aqui para estudar as ideias, para entender essas ideias, para a gente entender como é que elas surgem, como é que elas se dão, né? Como é que se cria tecnologia, como é que se melhora a tecnologia. E para falar disso, a gente primeiro precisa falar, né? Eu esqueci de uns slides, então deixa eu dar uma desacelerada. Respirar fundo, desacelerar, blá, 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 professora, blá, blá, blá. Vamos desacelerar, pôr o pé no chão e voltar aqui para os slides, né? Aqui a gente estava falando, né? Tudo que eu falei até agora cabia aqui nesse slide de modelo neoclássico de crescimento econômico, que é o modelo de solo, né? O modelo de solo simples, modelo de solo com progresso tecnológico, né, o modelo de capital humano a la solo, né, eles são todos modelos neoclássicos de crescimento econômico, né, então, o que eles são? Eles são baseados na acumulação de capital, né, ou acumulação de capital físico e humano, né, e esse progresso tecnológico que é tão importante, que é tão tema central para explicar o crescimento econômico, ele não é explicado dentro do modelo, né, ele é exógeno, né, então, a gente não consegue explicar por que não existem diferenças entre, né, progresso técnico nas economias, né? A gente não consegue entender como é que a gente estimula a melhoria tecnológica, como é que a gente gera progresso tecnológico, né? E os próximos passos é entender, né, como é que esse progresso tecnológico ele é criado, ele é melhorado, né? Como é que isso acontece? Mas antes de dar esse passo, a gente precisa entender o que é tecnologia. O que é essa tecnologia, né? Essa tecnologia é a maneira, né, como os insumos são transformados em produtos no processo produtivo. Lembra da função de produção? Olha aqui a função de produção. Ela é uma função, né, o produto, né, ela é uma função, né, ou seja, esse F, esse parênteses, né, ele é uma tecnologia, onde você põe insumos lá, como capital, trabalho, põe outros insumos também, e ele produz produto, né, então essa é a representação matemática da tecnologia. Então, né, no modelo, por exemplo, de solo com progresso técnico, né, a tecnologia era o A, mas também era o alfa, né? Porque também era como, né, quais eram as proporções de capital e trabalho que precisavam ser colocadas para produzir essa tecnologia. É como uma receita, certo? Tem assim é, essa essa ideia assim, bem relacionada de receita, né? Então, na receita a gente tem proporções de ingredientes para gerar um bolo. Né? Então, você sabe, são 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de Nescau, 1 colher de sopa de fermento, né? 1 xícara de óleo, e você sabe que você batendo isso e assando vira um bolo. Né? Mas esse bolo pode ser melhorado. De repente, eu posso fazer esse bolo com retirando um ingrediente e pondo outro, ele pode ser mais saudável, ele pode ser mais gostoso, ou ele pode render mais, né? Então, o que melhora essa tecnologia? Né? São as ideias. Né? Então, vamos pensar assim: olha, de repente alguém
um problema, falou assim, eu conheço pessoas que são alérgicas ao ovo, então eu preciso repor esse ovo nessa receita. O que eu vou usar? Né? E aí você pensa, o que daria, né, a consistência que o ovo dá? Então, há várias ideias, põe vinagre, põe inhame, mas também há outras maneiras de se pensar, né, por exemplo, eu tô falando só de bolo, gente, será que eu tô com fome? Não, mas é que essa ideia, né, dessa tecnologia remete muito a isso, né, porque as proporções são fixas, tudo. A gente pode gerar uma nova tecnologia que é uma nova receita, em que eu usando menos ingredientes, ou ingredientes mais baratos, eu vou gerar mais produtos, então ficar mais eficiente, né. Então essas ideias melhoram a tecnologia de produção, né, então elas permitem, né, que um dado pacote de insumos gera um produto maior ou melhor, né? Então eu posso repor farinha, pelo menos uma parte por farinha integral, ou aveia, e aí vai ficar mais saudável, né? Então tem tudo a ver com essa metáfora do bolo, né? Não é à toa que eu tô falando isso, né? Que a gente, para fazer o bolo, mistura esses ingredientes, né? Nessa proporção, tá? Que são proporções fixas, né? E aí se a gente erra, por exemplo, de pôr 2 xícaras de farinha, a gente põe 3, ele fica seco demais, a gente põe uma, ele fica molhado demais. Então, tem essas proporções, mas a gente pode, né, criar receitas que são mais eficientes, que usam menos ingredientes, produzem o mesmo bolo, produzem um bolo melhor, ou seja, tem uma maior produtividade, né? E isso acontece, né, porque as pessoas pensam sobre isso, né, e elas ficam pensando em maneiras como substituir ingredientes ou como fazer o bolo ficar mais gostoso, né, essas são as ideias, né, e essas novas ideias que geram crescimento ou aumento da tecnologia, né. Então, essa maior produtividade, esse aumento da tecnologia, a ideia de novas tecnologias, elas surgem, né, das ideias, né. Então, como eu estou dizendo, né, as ideias movem o mundo, né? Então, as novas ideias melhoram a tecnologia de produção, permite que um dado pacote de insumos gere um produto maior ou melhor, gera um aumento no índice de tecnologia, né? Falei já tanto dessa metáfora da receita de bolo, olha ela aqui, né? A receita de bolo. Por que essa metáfora da receita de bolo? Porque é uma receita realmente que tem retornos constantes à escala. Se você quiser fazer 2 bolos, você vai ter que pôr 6 ovos, 4 xícaras de farinha, né, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de óleo, 2 xícaras de Nescau, 2 colheres de sopa de fermento, né? Então, isso que significa ter retornos constantes de escala. Mas, né, eu posso inventar uma receita diferente, que produz a mesma quantidade de bolo, mas usa menos insumos, ou usa insumos, ou repõe insumos por insumos mais baratos. E isso é uma ideia. E isso faz com que no tempo não seja retornos constantes de escala, porque eu tenho essa criação de tecnologias que faz a receita ser mais produtivas, né? Então, novas receitas aqui nessa nossa metáfora, elas são novas ideias, né? E elas podem produzir mais bolo com menos ingredientes, maior produtividade. E é isso que move, né, o crescimento, isso que faz com que o surgimento das ideias gere maior produtividade. Aqui eu tenho um gráfico, né, que é o aumento da população do mundo e é um dos maiores eventos da história da tecnologia, né? No eixo horizontal, nós temos o tempo que vai desde o ano 9000 a.C. até o ano 2000, né? E a gente tem aqui a populações em milhões, né? E a gente vê que por muito tempo a população cresceu pouco, né? E aí, de repente, ela deu uma aceleradinha, né? E o que tem aqui que faz, né? Não sei o que se faz, né? Não sei se está correlacionado, mas olha o que a gente observa, né? Lá no 9000 a.C., a gente tem a primeira revolução industrial agrícola,
A gente tem começo né, das cerâmicas, da plantação, primeira irrigação, primeira cidade, começo da metalurgia, a escrita aqui, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, matemática, 2.000 anos antes de Cristo, né, vai acelerando, a gente tem o Pico da Grécia, o Pico de Roma, né, vai dar uma aceleradinha, depois dá um platôzinho aqui, que a gente tem a peste negra, aí tem a descoberta do Novo Mundo. Aqui, gente, olha, vocês vão ver que a gente tem a segunda revolução industrial. Desculpa, a segunda revolução agrícola. Eu ia falar, todo mundo fala da revolução industrial, mas olha a importância, né, da segunda revolução agrícola. A segunda revolução agrícola, né, ela precede esse aumento sem precedentes na população do mundo, né? Olha essa inclinação, né, da população, como ela cresceu mais que exponencialmente em tão pouco tempo e compara com o resto da história da humanidade, né? Então, ter alimentação, né, permite que a gente tenha mais pessoas, né? E essa revolução industrial, ela é gerada por uma ideia. São novas tecnologias que a gente está falando que estão sendo introduzidas aqui, né? E olha como, né, isso está melhorando a vida das pessoas, né? E aí isso até segue a Revolução Industrial, a invenção, né, da máquina a vapor do Watt, né, o começo das ferrovias, a teoria do germe, né? Aqui a gente tem a invenção do telefone e, e elétrico, eletricidade, aqui a gente tem, né, a invenção do avião, aqui do carro, penicilina, né, o primeiro antibiótico, a gente tem a guerra contra a malária, o surgimento dos computadores, antes a gente teve, né, o descobrimento do DNA, o surgimento dos computadores, energia nuclear, o homem foi para a luz, computadores, projeto do genoma, olha que incrível, né? Aí a gente criou o smartphone e a população agora vai cair, né? Porque todo mundo só olha para a tela do celular. Não, brincadeira. Mas olha que incrível, né? Como a gente vê, né? Uma relação, né, entre o crescimento da população e essas tecnologias, né? E o que a gente acha? Porque essas tecnologias, né, elas geram, né, um aumento de renda, né? Então, um aumento de renda que foi acompanhado, né, por um aumento sem precedente da população, né? E um aumento exponencial, né, da taxa de descobertas científicas, né? E eu vou parar um pouco o vídeo por aqui, porque depois eu vou falar dessas ideias aqui. Eu quero quebrar os vídeos para vocês não, para continuar naquele clima mais ou menos, né, de vídeos curtos. Então, vou dar uma paradinha por aqui e volto depois com a questão da rivalidade.